Estamos de volta com Agro em Pauta, o podcast do jornal Infonorte. O nosso convidado especial hoje aqui é Dr. Daniel Pinheiro, advogado especializado em Direito Rural e Execuções Bancárias. Dr. Daniel, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui para falar sobre esse excelente tema, pouco explorado e pouco abordado em nossa região. Dr. Daniel, fale um pouco de sua trajetória e como começou esse trabalho, essa luta da advocacia voltada ao produtor rural. Como nós sabemos, o produtor rural, especialmente em regiões do norte, regiões secas, sofrem bastante, com a crise climática e problemas que afetam a produção e a produtividade. Certo. E com isso, os contratos e dívidas bancárias acabam ficando vencidos. Ou seja, os produtores rurais passam a ser cobrados, executados judicialmente, ocasionando perdas enormes na agricultura, no agro e, consequentemente, causando penhoras, bloqueios, perda até da propriedade rural, o que pode ocasionar um leilão da propriedade rural. Ou seja, uma perda inestimável ao produtor rural da nossa região. E por isso, nos sensibilizamos e especializamos nessa área. Para aprofundar, o que motivou o senhor a se especializar em crédito rural e na defesa contra execuções bancárias? Vamos lá. Eu sou de uma origem em que, pela formação ligada ao agro, desde a formação técnica em agropecuária e 17 anos trabalhando no Instituto Mineiro de Agropecuária, que é um órgão público, voltado ao produtor rural, me trouxe a expertise e o conhecimento necessário vendo as dores daquele público, vendo as dores dos produtores rurais, certo? Sempre observar o produtor rural sendo executado, tendo seus bens penhorados, faltando o quê? Uma assessoria jurídica voltada ao agro, de forma especializada. Porque advogado existem bastante, mas advogados ligados a esse tema existem poucos. Atuação no campo. Quais são os principais desafios que os produtores rurais enfrentam hoje em relação às dívidas com os bancos? Olha, o principal gargalo do produtor rural é basicamente a falta de conhecimento dos seus direitos. O produtor rural ele não conhece os direitos que tem, certo? Ele faz um contrato junto à agência bancária, certo, e essa contratação ela é de forma unilateral. O banco impõe as regras, mas o produtor ele desconhece totalmente os seus direitos. E nós entramos nessa área justamente para resguardar todos os direitos dos produtores rurais, tanto pequenos, médios e grandes. O senhor percebe que a falta de informação ou orientação jurídica para os produtores rurais quando contratam crédito rural? Basicamente, todo contrato que o produtor rural, ele fica à mercê da agência bancária. Falta-lhe conhecimento para escolher a melhor forma de contratar aquele crédito. Ele não sabe como vai pagar, como que vai adimplir as parcelas, e desconhece o seu prazo de pagamento. Ele desconhece também a situação da sua região, o que pode ocasionar falta de pagamento, queda da renda, certo, queda de preços da produção, entendeu? E fatores climáticos. Todos esses fatores contribuem para que o produtor rural fique inadimplente. Alongamento de dívidas. Poderia explicar, doutor Daniel, de forma simples, o que é o alongamento de dívidas rurais e quais casos ele pode ser solucionado, resolvido? O alongamento da dívida rural, basicamente, é um pedido que o produtor rural faz de forma jurídica, de forma técnica, de modo a explicar a sua situação perante a agência bancária e perante ao juízo, para que ele tenha um novo prazo de pagamento. Esse novo prazo de pagamento, ele é concedido com base na apresentação de provas idôneas, apresentação de argumentos que fazem com que o produtor rural consiga um novo prazo de pagamento, novas parcelas que se adequam à sua capacidade de pagamento e dentro disso um período de carência. Certo. O que seria? A partir daquele momento que ele efetua esse alongamento, ele fica um prazo de 1 a 3 anos sem pagar nenhuma parcela. Ou seja, daqui 3 anos vai ser a primeira parcela dele. Ou seja, o alongamento é muito benéfico e necessário ao produtor rural, que sofreu com clima,
com secas, com geadas, chuvas, ventos, correto? Então, Perfeito. é extremamente necessário. E a maioria dos produtores rurais desconhecem essa ferramenta. Doutor, quais são as normas e legislações mais importantes que garantem esse direito ao produtor rural? Nós temos um Manual de Crédito Rural. É uma lei extensiva, pouco utilizada, muito desconhecida, que garante ao produtor rural diversos itens perante os contratos rurais. Por exemplo, a comissão de permanência, que é embutida nos contratos rurais, ela é Certo. proibida na cédula rural. É mesmo? E ela é cobrada. E o banco aplica essa comissão de permanência. E ela é protegida por súmula do Supremo Tribunal de Justiça, que afasta essa cobrança. Dentre outras taxas abusivas, temos diversas. Porque, uma explicação bem rápida e técnica, a cédula rural é um contrato bem específico, diferente de um contrato de financiamento de veículo, diferente de um contrato de financiamento de imóvel, Certo. né? Imóvel urbano, uma casa, é totalmente diferente. Então a cédula rural, ela tem que ser tratada de forma técnica, especial e com bastante cautela, por quem entende e por quem atua nessa área. Doutor Daniel Pinheiro, na prática, quais provas ou documentos o produtor rural precisa apresentar para conseguir o alongamento judicial? Vamos lá. O produtor rural hoje, se ele estiver bem assessorado, toda a implementação, a estruturação do negócio dele vai ser documentada. Certo. Ele vai ter uma assessoria por engenharia, de engenheiro agrônomo, vai relatar sua capacidade de produção, vai ter atestados climáticos que vão ajudar a fomentar se ele teve prejuízos ou não. Tem um laudo técnico agrícola que é feito relacionado à propriedade dele, à produção dele, à cultura dele de forma específica, correto? Mais uma série de documentações como requerimento administrativo que deve ser protocolado à agência bancária de forma pretérita, entendeu? Antes que seja feito o pedido de alongamento, para que a agência bancária seja notificada e esteja ciente de que naquela região está tendo um problema afetando a capacidade de pagamento daqueles produtores rurais. Defesa do produtor rural. Em sua experiência, quais os abusos mais comuns os bancos cometem contra os produtores rurais? Atualmente, os bancos, eles dificultam o acesso do produtor rural aos direitos, que seria um alongamento da dívida rural de forma administrativa. O que seria administrativa? Seria o produtor rural, ele estando orientado, ele comparecer na agência, ser recebido na agência de forma humanizada, de forma receptível, informar ele que ele tem um direito, entendeu? Ele fazer um requerimento administrativo ali, informar sua situação e ter seu direito protocolado. Todavia, os bancos hoje pulam essa regra, notificam o produtor rural de que ele está inadimplente e já pulam direto para a ação judicial. Só para cortar o senhor, mas uma questão também de humanização, né? O produtor vem lá da zona rural, coitado, cheio de dívida, cheio de problema lá, com funcionário, com fornecedor e tudo mais. Quando chega na agência, é recebido, né? Exatamente. Então, por aí. Por esse fato, a maioria dos produtores até ficam com medo, com receio de comparecer na agência para verificar a sua situação. E com esse fato, abandonam a dívida e deixam a dívida abandonada junto à agência bancária. O que faz com que... Revelia? Não revelia, mas que a dívida bancária fique ali abandonada, fica negativada, né, nos órgãos de proteção de crédito, o produtor não procura renegociar, não procura uma assessoria e o banco se vê compelido a fazer as ações, as medidas judiciais cabíveis, né? Distribuindo uma execução judicial, né, que vai gerar diversos problemas ao produtor rural. Ele vai ser notificado via juízo, vai receber um oficial de justiça na porta da sua fazenda ou da sua... Constrangedor. Né? Vai se ver ali com seu veículo, com seu trator penhorado, entendeu? Sendo levado até a leilão. Vai ter a propriedade dele rural anunciada no site ou numa plataforma de leilão para venda, para pagamento. Isso constrange. Imagina o seu vizinho recebendo uma notícia de que sua propriedade rural está anunciada para leilão.
E às vezes o produtor rural nem tem esse conhecimento, né? Não tem essa noção de que o imóvel dele está sendo, porque ele já ofereceu esse imóvel dele em hipoteca no banco. Então isso dá direito ao banco, né, promover uma ação de leilão extrajudicial, certo? E o leilão extrajudicial é publicado no edital, onde pessoas ao redor tomam conhecimento, mas nem sempre o proprietário toma conhecimento de que a fazenda dele está indo a leilão. Ele acaba tomando conhecimento através de vizinhos. Entendeu? Que falou, seu José, sua fazenda está sendo anunciada, você está vendendo ela? Ele não. Mas quando ele vai verificar, existe uma dívida bancária que está originando um leilão judicial ou extrajudicial. E já tem na porta da casa dele olheiros, pessoas interessadas em verificar a localização do imóvel, o valor, querendo ofertar lances futuros. Pois é, tem que tomar cuidado. Exatamente. Especialista. Doutor, o que o produtor deve fazer logo ao perceber que não conseguirá cumprir o contrato por causa de uma safra perdida, estiagem ou problemas climáticos, como está acontecendo neste momento? Perfeita colocação e perfeita pergunta. Esse é o momento exato em que o produtor rural deve procurar assessoria jurídica, deve procurar seus direitos. Por quê? Ele tem que entender que aquela produção dele, aquela lavoura dele está comprometida. Né? Procurar uma assessoria, um engenheiro agrônomo, fazer um laudo, né, de perda da produção ou de estiagem, apresentar um conjunto probatório de que vai ter percas com aquela lavoura e assim promover o quê? Um requerimento junto aos seus entes credores, sejam eles bancos, cooperativas, entendeu? Fundos de investimentos, e fazer o quê? Notificar, falar, eu estou com problemas, minha lavoura não vai dar a produtividade esperada, certo? Estou sofrendo com ventos, secas, geadas, inundações, entendeu? Insolação, qualquer tipo de problema climático que venha afetar a produtividade. Porque a atividade rural, ela é extremamente de risco. Igual, por exemplo, nós somos na região do semiárido. Chover aqui... Raridade. É raridade, é curto espaço de tempo. A gente vê aí, o produtor vai lá, compra semente, planta, aquela coisa toda, o capim, tal. Aí dá aquela seca brava, como diversas vezes deram no norte de Minas Gerais, né? E aí ele perde tudo. E aí, Deus dará. É complicado. Então, essa situação em que o produtor, principalmente nas nossas regiões do norte e do nordeste do Brasil, sofre, esses produtores rurais são os que mais desconhecem, né? Desconhecem os direitos, ficam penalizados. Exatamente. Né? Hoje, o produtor rural de grande porte, o investidor, ele já tem uma assessoria, ele já está começando a ver que o negócio dele, por ser de alto risco, né? Devido às questões climáticas, ele já investe antes, entendeu? Em formas de remediar isso. Ele já fica de olho como que vai ser a produtividade, se tem fatores climáticos, previsão do clima. As questões paliativas. Ele já tem essa noção. Já o produtor rural não, ele perde tudo, ele não procura assessoria, ele não tem, na verdade ele não tem, né, instrução para que seja feito isso. É até uma crítica aí aos órgãos, associações e sindicatos que deveriam, né, fazer mais esse tipo de trabalho. Conscientização. Isso, informação, na verdade. Informar o produtor rural de como ele proceder. Está começando a seca, vamos analisar. Caiu a produtividade, parou de chover, e já tem que ficar de olho. Se você pegou crédito bancário, você vai ter que pagar alguma parcela no próximo semestre ou no próximo ano, você tem que estar de olho nessa condição climática ou nessa situação para que você, de forma pretérita, providencie essa documentação. Antes de vencer sua parcela junto ao banco, você já apresenta um requerimento junto à instituição financeira, informando-lhe que aquela parcela provavelmente não vai ser paga e que você requer um novo prazo para pagamento. Entendeu? E tem essa chance ainda, né? Isso aqui é o início, o básico do que deveria ser feito. Todavia, hoje nós enfrentamos uma situação que nós já remediamos ela na fase de execução. Ela já está judicializada. Entendeu? Ela já evoluiu da fase pré
onde ele poderia ter resolvido ali junto à agência bancária e passou para a fase judicial. E já está na mão do judiciário. Já tem um oficial de justiça te procurando para fazer a citação, te procurando para fazer a penhora, entendeu? Te notificando sobre um leilão judicial, mas é possível também, nessa fase, fazer a defesa do produtor, garantir os direitos do produtor rural na fase judicial. Doutor Daniel, depois desse imbróglio todo aí, né, que o senhor explicou direitinho, tá? Existe diferença entre negociar diretamente com o banco e buscar o caminho judicial? Se tem diferença? Com certeza. Todavia, nosso sistema bancário ou instituições bancárias, eles dificultam bastante o acesso a esse tipo de renegociação na fase administrativa, que seria diretamente com o banco. Devido o produtor rural desconhecer alguns fatores e algumas provas e documentos, o banco se nega, de forma administrativa, a conceder esse alongamento, essa renegociação de forma facilitada. Certo. E com isso, o produtor desiste, ele retorna para casa, ele abandona essa via e acaba tomando ciência somente na parte judicial. Todavia, a parte judicial, em algumas situações, ela é necessária, como a recuperação judicial voltada ao agro, voltada ao produtor rural, né? Que garante que a sua inadimplência venha lhe causar prejuízo futuro. E isso é uma ferramenta necessária ao empresário do agro. O senhor poderia compartilhar conosco e com os telespectadores um caso marcante em que conseguiu salvar a propriedade de um produtor ou renegociar uma dívida de forma justa? Ou conseguimos sim, temos alguns estudos de caso, ou na verdade casos práticos, né, para informar. Temos um cliente, apesar que eu não posso citar o nome dele, na região ali de Espinosa, em que nos procurou com a seguinte situação. A propriedade rural dele já havia sido leiloada e já havia sido ocorrido uma tentativa de ocupação pelos arrematantes nessa propriedade. Todavia, a dívida dele ainda estava em aberto, sendo executada. E cabia a defesa ainda, pois a arrematação não estava totalmente consolidada. Dessa forma, nós entramos no processo, né? Habilitamos, fizemos uma defesa qualificada e técnica em que conseguimos anular esse leilão. Esse leilão foi anulado e agora está ocorrendo um momento em que, após anular o leilão judicial, está ocorrendo a devolução da propriedade rural ao pequeno produtor rural. Isso é um caso prático, real, apesar que não podemos citar, mas que envolve bastante a situação aqui que nós estamos debatendo. Existe outro caso também ali na região do Vale do Mucuri, perto de Teófilo Otoni, em que um produtor rural estava na mesma situação e nos procurou após outra banca de advogados terem feito uma defesa técnica, mas não especializada no caso concreto dele, em que a fazenda dele já estava também anunciada no leilão judicial. Intervimos de forma rápida e hábil, onde conseguimos, com as justificativas e provas necessárias, conseguir uma liminar para que seja deferido o alongamento da dívida rural dele, certo? Num processo em apenso, ao qual deu o cancelamento desse leilão que estava sendo publicado no edital e que seria realizado. Um alongamento, no caso, né? Exatamente. Por quê? O alongamento, quando ele é concedido de forma judicial, ele vem em caráter liminar ou em caráter de sentença. Todavia, quando a cédula rural é objeto do alongamento rural, a execução ou a cobrança ela é extinta. Porque você encerra, você extingue a execução por ausência de um pressuposto, que seria a exigibilidade dessa cédula rural. E com o alongamento da dívida rural, aquela cédula não pode ser mais cobrada. E o produtor fica isento, acaba com essa cobrança feita a ele. Correto? Certo. Então tem que cancelar o leilão, tem que cancelar tudo, devolver a propriedade rural. Todo o procedimento acontece em função desse alongamento. Ah, tá, doutor Daniel. Quais são os erros mais comuns que os produtores rurais cometem antes de procurar um advogado? Olha, o principal erro do produtor rural é procurar geralmente o advogado que não está acostumado com esse tipo de situação. Geralmente
uma assessoria jurídica, ali da cidade dele, daquela pequena cidade onde ele reside, do interior, que não está habituado com isso. E acontece que perde diversos prazos, diversas provas de serem apresentadas no tempo correto, e isso causa um prejuízo futuro, que é justamente esse do cliente que eu acabei de citar, que ele chegou nesse momento. Ele deixou passar todos os momentos das fases de apresentar uma defesa técnica e chegou no momento que já estava publicado o leilão da propriedade dele. E para cancelar esse leilão dá um trabalho enorme. Exatamente, o custo é maior, entendeu? O risco é muito maior. É possível reverter? É possível resolver? Sim, é possível, totalmente possível. Todavia, você diminui as chances que você teria de começar isso lá no início. Quando você recebeu aquela notificação, quando recebeu a intimação inicial. Correto? Mas tem gente que pensa assim, não vai acontecer nada, eles não vão mexer com a gente, não vai tirar daqui, que eu estou com idade avançada, né? Vamos lá. A justiça, a noção de justiça, ela causa uma inércia muito grande no cidadão. Porque uma ação de cobrança, você recebe uma citação hoje, uma intimação. Daqui 60 dias vai ocorrer o segundo ato. Ou seja, te dá uma certa letargia, você fica parado, né? Não acontece nada, né? Aí lá daqui 2 anos, depois da sua revelia que você abandonou, você foi citado, né? Tomou conhecimento, porém você não fez nenhuma defesa técnica, você não se manifestou. O juiz vai decretar a revelia e você vai estar sendo lá passivo lá de bloqueio, penhoras, de atos constritivos. Porém, você vai sentir isso na pele quando chegar nesse momento. Porém, isso demora quase 2 a 3 anos. Porque a nossa justiça ela demora para poder. Entendeu? Mas, quando chega nesse momento, isso causa um prejuízo enorme ao produtor rural. Imagina você estar na sua propriedade rural e você receber uma notificação de desocupação. O que é que o senhor faria hoje? Você tem 15 dias para desocupar. Meu Deus. Desespero, não é? Ato desesperador. E nós recebemos clientes com essa situação. 15 dias para sair de forma voluntária, caso permaneça após os 15 dias, sair de forma acompanhada do oficial de justiça e de polícia militar. Mais. Exatamente. Vem a polícia militar, vem com força policial, caminhão de mudança e desocupa tudo de forma forçada. Pois é, gente, tem que precaver isso. Exatamente. Tem que ficar atento, né? A justiça, ela demora, mas não falha, né? Esse é um ditado que as pessoas conhecem. Vai demorar, mas vai acontecer. Então, tomou conhecimento. Hoje as ferramentas digitais facilitam os processos judiciais, andam mais rápidos. Não é aquela coisa... Isso avançou muito, né? Avançou muito. Avançou então, demais. Hoje, rapidamente, começa a surtir efeito, né? A penhora, bloqueio. Agora já temos lei aí que autoriza busca e apreensão de forma extrajudicial de bens, entendeu? Já um passo na execução, então já vai facilitar mais ainda que credores, né? Inclusive os bancos tomem bens dos seus devedores, mas isso não afasta o direito. Lembrando que o direito prevalece. Os mecanismos é que são atualizados. Aí, produtor que está nos assistindo, preste atenção, viu? Estamos apresentando Agro em Pauta, o podcast do jornal Infonorte. Hoje presente aqui o Dr. Daniel Pinheiro, especialista em crédito rural e execuções bancárias. Vamos prosseguir, né, doutor Daniel? Vamos lá, vamos retomar. Visão de futuro. Visão de futuro. Doutor, como o senhor enxerga o futuro do crédito rural no Brasil, especialmente diante das mudanças climáticas e das crises do agronegócio? Pergunta complexa, né? Porque você quer fazer uma previsão de futuro, e o Brasil, ele é um cenário, né? Um cenário complexo. Porque o Brasil tem uma política instável, tem taxas de juros instáveis, a produtividade do agro ela é de alto risco, né? Ela é de alto risco. E cada vez que o governo parar de subsidiar um pouco o financiamento agrícola, tende que os bancos tendem a reduzir esse nível de crédito.
né? Porque existe uma política agrícola que faz meio que um repasse aos bancos, e esses bancos fazem uma campanha de crédito rural e repassam aos produtores, né? Como um produto bancário. Todavia, tem ali uma segurança, né, do governo por trás. A partir do momento que o crédito voltado ao agro for de forma exclusivamente bancário, ele vai começar a ficar mais complexo, mais de risco, com taxa de juros mais altas. Por exemplo, a taxa de juros de uma política agrícola, por exemplo, o Pronaf, é de 5% ao ano. Essa taxa de juros não existe para nada, nenhum tipo de negócio, além desse negócio rural. Qualquer coisa que se você for financiar a nível de crédito, você vai pagar 2%, 3% ao mês. E o crédito rural existe, crédito de 5%, 8% ao ano. Certo? É uma taxa de juros irrisória. Todavia, devido à atividade rural ela ser de risco, acaba que mesmo assim o produtor rural ainda acaba tendo dificuldades em adimplir aquele valor que ele pegou a título de crédito bancário. Num cenário futuro, eu acho que tende a ficar mais restrito o crédito. Somente para quem de fato comprove a sua produtividade, comprove a sua produção e que de fato exerça a atividade rural, né, de forma tecnificada, de forma equilibrada. Porque hoje o crédito rural ainda é liberado de forma aleatória. Hoje, por exemplo, se você não cobra, você não tem um requisito de que aquela pessoa, aquele CPF, ele de fato ele é um produtor. Hoje o banco concede crédito para ele somente pelo vínculo que ele tem com a propriedade rural. Mas você não pergunta para ele se ele entende daquilo. Não é? Então, assim, você não pergunta se de fato ele tem vocação, se ele tem experiência. Você concede crédito para uma pessoa que talvez ela nunca teve contato com a atividade rural. E isso acontecia bastante, acontece ainda. Creio que futuramente os bancos devem começar a restringir mais, limitar o crédito a algumas atividades ou tipos de pessoas e verificar de fato também se essas pessoas têm vínculo com o agro, com a atividade rural. Certo. Eu acho que cada vez mais as propriedades rurais, as pequenas, elas vão deixar de ser exploradas aí pelos grupos familiares, vão começar a passar para pessoas, empresas que conseguem manter aquilo de fato, de forma organizada e rentável. Isso é um cenário que eu acho que a agricultura hoje está evoluindo. A nossa região é tida como a região da seca, do semiárido, polígono das secas, né? A própria Sudene deliberou isso, né? A gente, o senhor não acha que eles deveriam, assim, abrir mais a porteira para o produtor em relação ao banco? Quando você fala abrir a porteira, seria em qual sentido? Facilitar mais a aquisição de incentivos financeiros para poder ampliar suas propriedades rurais, colocar tudo em dias. Olha, esse tipo de política ele foi feito no Brasil desde a reestruturação de 1988 até hoje. Deu anistia em grande parte das dívidas anteriores, né? O senhor conhece isso? Né? Passou pelo Congresso, o grande... homologou. Isso, né? Grande parte dos produtores rurais foram anistiados, né? Tiveram suas dívidas rurais perdoadas. E aí implantou o Plano Real, começou uma nova série de créditos e hoje tem a situação atual que nós temos. O que muda nesse cenário para que o governo venha implementar essas políticas agrícolas voltadas ao crédito rural seria a arrecadação. Hoje o Brasil está todo comprometido. Diversos setores, né, necessitam dos investimentos ou do custeio do governo federal, entendeu? Hoje não é como antigamente que tinha mais crédito voltado, mas crédito liberado, de fato subsidiado pelo governo. Então, hoje, para que você conceda aquele nível de crédito que teve antigamente, é muito difícil. O Brasil teria que arrecadar muito para poder manter isso daí. E você passar esse crédito direto a produtores rurais de forma a incentivar, que aí, no caso do Norte de Minas, como é o programa dos Pronaf, né? Você já ouviu falar desse programa? Já. Né? Voltado à agricultura familiar. Ele é voltado para aquele grupo de família que quer permanecer na zona rural. Mas hoje está cada vez menor. Esse grupo familiar que ainda quer permanecer.
Por outro lado, tem, não sei se é lobby ou o que seria, mas as agências bancárias não têm tanto interesse em investir nesse grupo mais. Está ficando cada vez menor. Que hoje, além dos bancos oficiais, né, o Banco do Brasil e Banco do Nordeste, e a própria Caixa, né, nós temos diversos bancos cooperativos. Que a maioria deles está ligada ao agro, pelo que eu acompanho. Né? Então a gente nota que a coisa, a nível de agências... Posso falar? O investimento, o recurso existe. Não é falta de recurso. O banco sempre tem o recurso. O que está faltando é capacidade de pagamento e crédito para aquela pessoa em específico. Hoje o agro reclama que não consegue pegar o crédito, mas o produtor rural não observa que ele não tem condições, dentro das normas gerais atuais, de receber aquele crédito. Imagina que o banco faz uma análise do seu perfil, verifica seu score, sua pontuação e produtividade futura, como que ele vai conceder um crédito para uma pessoa que provavelmente vai ser incapaz de pagar esse crédito. E as pessoas localizadas em zonas do norte, zonas de secas, elas são mais propensas a... Jequitinhonha, Mucuri... Exatamente. Eu acho que deveria ser uma política diferente da que tem atual. Né? Basicamente um subsídio voltado a essas pessoas para que elas se mantenham nas zonas rurais, nas propriedades rurais. A permanência. A fixação. Aí que eu acho que os governos, tanto estadual e federal, poderia lançar programas para incentivar a esposa do produtor a fazer, né, produzir alguma coisa ali. Esses programas, eles existem. Existem. Os órgãos aí como o Senar, né, Senac, ligados aí ao ensino, ao Senar, FAENG, né? FAENG, esses órgãos, essas instituições, elas prestam esse trabalho. Todavia, relacionado a crédito, não depende só da tecnificação ou do curso, né, da formação, mas também depende hoje que o banco hoje ele é uma instituição que ele quer gerar lucro, né? Ele quer resultado. Então, se você tem um grupo que faz uma captação de recursos, mas esses recursos não retornam, você abre um rombo, né, um déficit ali. Aí complica. Parece que recentemente o Banco do Brasil está sofrendo um pouco com essa baixa do agro. O agro está muito inadimplente no momento. Entendeu? Perante o Banco do Brasil. Outras instituições, como o Banco do Nordeste, que não são tão voltadas ao mercado, né, tão susceptíveis, elas superam mais, que elas não são voltadas a terem superávites, a terem lucro, né? O Banco do Nordeste é totalmente pertencente ao governo, então é uma instituição que ela recebe o recurso diretamente do governo, e a função dela é basicamente de repassar esse recurso a comunidades e produtores rurais ligados, né, que tenham ali cadastro, a associações rurais, e vão receber esse recurso diretamente. Todavia, caso fique inadimplente futuramente, isso não causa impacto nesse banco. Esse banco ele não sofre com desvalorização ou com qualquer outro tipo de quebra de mercado. Porque o governo subsidia mantém essa instituição. Agora, outras instituições, como as cooperativas, elas são voltadas a terem faturamento, a terem lucro. Então elas precisam escolher a quem elas vão... Tem meta para cumprir. Tem meta para cumprir. É cobrado do superintendente, do presidente. Eles têm que dar resultado. Da sua diretoria. Exatamente. Então, acho que essa questão de crédito, o crédito existe. Ele está ficando mais restrito devido às condições do mercado. Certo? Antigamente bastava ter um CPF limpo, você comprava qualquer objeto, comprava um carro. Hoje, com o CPF limpo, você não consegue nada, se não tiver comprovante de renda. Então, o mercado está evoluindo. Entendeu? Eu acho que nessa perspectiva, o crédito rural também está caminhando para esse lado. Doutor Daniel, qual a importância de o produtor ter assessoria jurídica preventiva para evitar penhoras e perdas de propriedades rurais?
Conforme nós já falamos aqui no decorrer do podcast, essa assessoria hoje, ela traz ao produtor um certo conforto quando ele está em sua atividade. Por exemplo, se esse produtor rural é um produtor que depende de crédito agrícola, depende de financiamento de terceiros, ele tem que estar assessorado, porque caso ele venha a descumprir os contratos, ele tem que estar ciente de que ele tem que produzir, né, provas, requerimentos necessários a justificar aquela incapacidade de pagamento, certo? Até mesmo fazer uma recuperação judicial de forma antecipada, evitando aí que os credores se amontoem perante ele, tentando cobrar todos de uma vez, de forma judicial. E quando digo credores, não é só banco, são cooperativas, empresas de tratores, empresas de insumos. Imagina todos esses fornecedores batendo a sua porta ao mesmo tempo, certo? Ou seja, você tem que estar preparado para uma situação de calamidade futura e analisar bem as questões que envolvem a sua produção, que envolvem o seu custo, inclusive financeiro, que envolve dólar, cotação, redução de preço e taxas de países estrangeiros, como está acontecendo agora. Né? Estamos com a taxa. Realmente, está complicado aí. Exatamente. Que conselho o senhor deixaria para o produtor rural do norte de Minas Gerais e do Brasil, que hoje está endividado e pensa que não há uma saída para ele sair do vermelho? Muito bem, muito interessante a pergunta. Inclusive, ressaltar um pouquinho, você falou aí do produtor rural do norte de Minas Gerais, do Brasil, falar que nós atendemos o Brasil todo, relacionado ao tema, entendeu? Sabemos disso. Temos causas aí de diversos estados, atendemos todos os estados aí que tiverem produtores rurais, né, que busquem aí eu conheço por assessoria. Um senhor lá da Bahia, né? Isso. Que me falou do senhor e tal. Já fiz rádio lá na Bahia, tem uma relação muito boa. Nós temos clientes na Bahia, Brasília, Goiás, São Paulo, temos em vários estados aí. Então, o produtor rural hoje, quando ele está na situação aí de endividado, ele está num momento aí que a solução para ele nós temos, e é totalmente viável. O que o produtor rural hoje ele não pode fazer é sair da sua propriedade e entregar. De forma alguma ele deve entregar sua propriedade para o ente credor. Ele tem que procurar os meios e resolver. 90% dos casos tem solução. Seja alongamento, seja renegociação, certo? Seja um acordo. Porque a parte que ele deve evitar é sair da sua propriedade rural e entregar ela ao banco. Porque dependendo da situação, pode ser que a propriedade rural dele, após ser leiloada, não vá cobrir o saldo devedor. Ele vai acabar ficar devendo ainda. Sabia disso? E não vai ter como arrumar dinheiro para... Já pensou você entregar o seu bem de garantia e ainda ficar devendo? Pagar honorários dos advogados do banco, pagar custas. Gente, o negócio é grave, né? Não, extremamente grave. Hoje está tendo uma expropriação em massa dos produtores rurais. Com essa linha de cobrança judicial e leilão judicial. Hoje existe não vou dizer que existe um mercado, mas existem empresas especializadas em comprar essas propriedades rurais, desses pequenos produtores, como uma forma de negócio. Existem clientes específicos e existem pessoas... É triste, né? É triste. É um fato triste. Porque, de um lado, temos pessoas sendo expulsas de suas casas e residências e propriedades, e do outro lado, tem pessoas especializadas em comprar essas propriedades. Por quê? A propriedade rural que vai a leilão, ela é vendida 50% do valor, ou até menos. Ou seja, uma propriedade de R$1 milhão é vendida ou leiloada por R$400 mil. E existem pessoas habilitadas, interessadas nesse tipo de negócio, que compram essa propriedade, regularizam ela e vendem do preço oficial. Morta. Exatamente. Existe um mercado nesse sentido. Que, inclusive,
fomenta, né, essa situação de que os bancos façam essa cobrança judicial, façam essa expropriação, façam essa desocupação, para que eles possam adquirir essas propriedades. O produtor compra a propriedade, equipa, implementos agrícolas, coloca lá os produtos, coloca a assessoria dele, os funcionários, vaqueiro e tudo mais, acaba se endividando, ou seja, em cima daquela propriedade ele formou os filhos, formou a filha, né? Talvez até construiu algum outro patrimônio em cima daquilo, né? Acaba caindo numa cilada dessa, né? Exatamente. Hoje, a situação que eu queria ressaltar é justamente aquela. O produtor ele permanece inerte nesse tipo de situação e quando ela assusta, já está no momento em que ele está difícil de reverter. Já tem ali a notificação, já tem o oficial de justiça batendo a porta dele. Todavia, se ele tivesse procurado essa assessoria, essa instrução de forma anterior, teria resolvido tranquilamente esse caso dele. Entendeu? Nós temos essa expertise de ajudar o produtor rural. E o produtor rural hoje ele conta, né, com uma certa dificuldade em encontrar advogados que atuam nessa área. Certo. E nós hoje fazemos um trabalho excelente, um trabalho de forma bem específica ajudando essas pessoas, esses produtores. Porque cada situação ela tem que ser avaliada ali de forma específica. Porque existe o pequeno, existe o médio, existe o grande. Né? Cada um com sua capacidade. Esse crédito do pequeno é um crédito do governo federal, é um PRONAF. Esse do médio é um PRONAMP. Esse do grande já é crédito. PRONAMP, volta aí, PRONAMP. Que programa é esse? Programa Nacional de Fomento à Pecuária, à Agricultura. Sim, né? Ela é médio. Sim. E nós temos ali aquela linha de crédito até de produtores rurais que estão no nível do BNDES, né? De grandes bancos, que também fomentam a agricultura e a agropecuária, todavia já tem um caráter mais empresarial. Não é de fomento à agricultura, já é de investimento à agropecuária, ao agro. Correto? São dois cenários diferentes, mas ambos possuem as mesmas características aí de proteção, de assessoria, de direitos, entendeu? Conforme o Manual de Crédito Rural, mas a legislação pertinente. A legislação muda um pouquinho. Existem decretos aí que a cada ano tem um decreto novo, né, que favorece em relação à taxa de juros, que favorece em relação a descontos. Agora mesmo tem um decreto aí do governo federal do ano de 2024 para 2025, que está em vigor até dezembro de 2025, que concede para alguns produtores, até 80% de desconto para quitar suas dívidas em atraso. Está em vigor essa norma. Porém, nem todos os produtores são enquadrados nela. São aplicados a todos os contratos. Mas existe. E aquele contrato que não está aplicável a essa norma pode ser aplicado futuramente. Então, o produtor não pode desistir de renegociar. Ele tem que estar sempre buscando, se atualizando, né, e se manter ali, e se acalmar. E procurar ajuda. Certo. Fecha. Interessante. Dr. Daniel Pinheiro, como os interessados podem entrar em contato com seu escritório aqui na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais? Hoje nós temos aqui um canal de atendimento, nosso site, né? O site do escritório, e a gente vai deixar o link aí, o site na atualização aí do canal. Sei. Entrar em contato pelo site, lá nós temos o telefone fixo. Estamos encerrando este podcast, Agro em Pauta. É o segundo podcast Agro em Pauta. Excelente. O primeiro foi com o presidente da Sociedade Rural, meu grande amigo, professor Flávio Lopes Oliveira, né, que esteve aqui com a gente na época da Expo Montes. E agora o senhor, advogado, especialista na área do agro, na área do crédito rural, na área de execuções bancárias, que deu seu recado aqui. Meu muito obrigado à nossa produção do Jornal Infonorte, do podcast, que agradeceu o senhor pela presença, tá? Aqui nos nossos estúdios para essa gravação e colocar à disposição. Estamos aqui para informar o produtor rural, informar ao público ouvinte, aos telespectadores do podcast Agro em Pauta. Meu muito obrigado, suas considerações. Eu agradeço, eu fico feliz aí pelo convite ter sido o segundo, né, relacionado ao tema do Agro em Pauta. Isso.
O Agro em Pauta vai ser aí um programa que vai ter inúmeros convidados que podem participar, que vai fortalecer bastante o agro aqui na região do norte de Minas, que vai fortalecer o agro na região de Minas Gerais, vai trazer pessoas aí para contribuir, né, com conteúdo, trazer experiências, trazer novas ideias, e à disposição aí para o encontro futuro. Certo. Nosso escritório, nossos colaboradores e a minha presença e de qualquer um que seja necessário. Quero agradecer ao senhor, a sua equipe, né, que nos atendeu e queremos convidar o senhor diversas outras vezes, e os seus colegas, seus amigos, as pessoas ligadas ao agro. A nossa região é do agronegócio, né? Nós estamos tendo aí agora o setor de indústria farmacêutica, mas o nosso agro tem história. Nossa região é da agropecuária. Prova entanto, nós temos até um frigorífico ali na cidade de Janaúba, né? Aqui, Monserrat tem uma história muito grande, plantada, né? Desde a época do Arraial das Formigas para cá, do agronegócio, da agropecuária. Muito obrigado, agradeço o senhor, viu? Em nome da equipe do podcast Agro em Pauta, Jornal Infonorte, queremos agradecer a todos vocês que ficaram sintonizados, ouvindo e prestando atenção nas explicações, nas indagações e nessa ótima palestra aqui, né, do Dr. Daniel Pinheiro, ele advogado especializado na área de direito rural e também execuções bancárias. O nosso muito obrigado e até o próximo Agro em Pauta.